Fala galera, tranquilo? Bom galera, hoje nós vamos falar sobre trabalho. Bom, trabalho, existem muitos significados no trabalho, para a palavra trabalho no nosso cotidiano, né? O português ele permite que nós tenhamos a mesma palavra, vários significados. Por exemplo, alguma atividade no qual eu receba por isso, né? Então, o meu emprego, o emprego normalmente é chamado de trabalho. Outra coisa é algo que que é muito difícil, nós dizemos que dá muito trabalho. Ou então até mesmo no colégio, quando se passa um trabalho, se pensa em uma atividade, né, valendo alguma pontuação. Mas no nosso caso aqui não. Trabalho fisicamente, galera, é a energia fornecida ou retirada de um corpo através da aplicação de uma força. Um outro jeito de entender trabalho também, galera, é a relação existente entre a força aplicada sobre o corpo, tá? A força aplicada sobre o corpo, né? E o deslocamento exercido sobre ele. Força aplicada sobre um corpo e seu deslocamento, tá? A representação de trabalho, tá? Pode ser a letra tal, mas eu escolhi aqui a letra W de work, né? Do inglês. E a unidade de medida de trabalho será o joule. Beleza? Então trabalho é quando a força ela fornece ou retira a energia, né, de um corpo, ou até mesmo a relação entre força e o deslocamento daquele corpo. Beleza? Bom, existem, galera, trabalho motor e trabalho resistente. O que vem a ser um trabalho motor? Trabalho motor é quando a força fornece energia ao corpo. É quando a força ela está no sentido, tá? Ela está, entre aspas, eu botei aqui, ó, ajudando o movimento. Por exemplo, se um carro já está sendo empurrado para um lado e de repente uma outra pessoa vem e ajuda empurrando ainda mais aquele carro para aquele lado. Então ali eu tenho uma força motor. E não tem relação motor que eu estou falando com o motor do carro não, tá galera? Força motor nesse caso é só que ele está ajudando. E existe também trabalho resistente. Trabalho resistente vai ser o oposto disso, né? O trabalho resistente vai ser quando a força ela retira a energia do corpo. Por exemplo, imagine que eu estou empurrando um móvel e quando eu empurro esse móvel, né, vamos dizer assim, um armário, eu estou empurrando o armário para um lado, não tem uma força de atrito contrária ao movimento? Galera, lembrando que força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Não tem uma força de atrito agindo no corpo ali, atrapalhando o meu movimento? Então, olha só, enquanto eu estou aplicando um trabalho motor numa direção, a força de atrito está aplicando uma força que nós vamos chamar, um trabalho que nós vamos chamar de trabalho resistente. Coloquei aqui, ó, é uma força de atrito, por exemplo, é um dos tipos de força resistente. E eu expliquei aqui de uma maneira que não é correta fisicamente, mas para a gente poder entender, quando a força atrapalha o movimento. Quando o trabalho atrapalha o movimento. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Então, galera, vamos continuar falando de trabalho, mas agora vamos começar a mostrar para vocês a fórmula, tá? A fórmula de trabalho, galera, é essa aqui. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno. Que cosseno é esse, Glauco? É o cosseno formado entre o ângulo, é o cosseno formado é o cosseno do ângulo formado entre a força aplicada nesse corpo e o seu deslocamento. No primeiro caso aqui, ó, o ângulo é zero, né? Já que a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. Então, olha só, cosseno de 0 grau é igual a 1. Então, qual vai ser a minha fórmula nesse caso aqui, ó? Força vezes deslocamento. Apenas essa fórmula aqui. E no caso do 180, Glauco, olha aí, a gente já vai ter um exemplo de um resistente aí, né? A força está no sentido e o deslocamento está no sentido contrário. Galera, cosseno de 180 é igual a menos 1. Então eu vou ter isso aqui na verdade. O trabalho é igual a força que multiplica menos ΔS, né? Ou então o trabalho vai ser negativo. Nesse caso aqui eu não tenho o que mexer, né, galera? Vai depender do cosseno que ele me der aqui. Se for 30 graus, eu jogo cosseno de 30 graus. Se for 60, eu jogo cosseno de 60. Então a fórmula é essa aqui mesmo. E essa fórmula aqui também para qualquer outro ângulo.
E no ângulo de 90, galera? Galera, vamos lembrar que no ângulo de 90, cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, é uma parte interessante aqui, ó. Trabalho realizado por uma força que forme o ângulo de 90 graus é um trabalho nulo. É um exemplo, por exemplo, de um garçom que esteja andando com a bandeja para cima. Ele faz uma força para cima enquanto seu deslocamento é para frente. Eles formam ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares. Nesse caso, força e deslocamento perpendicular não realiza trabalho físico. Beleza, galera? Tranquilo? Então, olha que interessante. Se o ângulo for maior que 90 graus, né, nós vamos dizer que esse trabalho é resistente. E se o ângulo for menor que 90 graus, ele vai ser motor, né, galera? Beleza? Ou seja, qualquer ângulo menor que 0, menor que 90, né, ele vai ser motor, é o primeiro caso aqui, tá? Qualquer ângulo maior que 90, ele vai ser contrário ao movimento, então ele vai ser resistente. E o de 90 nós já vimos que é nulo. Tranquilo, né, galera? Agora vamos falar aqui um caso interessante. Até agora nós trabalhamos com forças constantes. Mas e se essa força não for constante, for variável, ela ficar mudando? Nesse caso, o trabalho será igual à área em um gráfico de força por deslocamento. Olha aqui, ó. Tem 3 exemplos aqui. Até esqueci de desenhar aqui. Eu tenho que aqui é a área. Nesse caso, a força nem é variável, mas eu coloquei aqui. Nesse caso, qual é a força? Qual é a área que é formada aqui no ângulo entre força e deslocamento? É o ângulo, de um retângulo, né, galera? Então, qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, qual vai ser o meu trabalho? Vai ser base vezes altura. Aqui eu tenho um caso de uma força que foi diminuindo, né? Aos poucos, né? E com isso formei um triângulo. Então qual é a minha área aqui? A área é igual a base vezes altura sobre 2. Logo, o meu trabalho vai ser base vezes altura sobre 2. Aqui eu já tenho uma parte em que a força foi constante e uma outra parte em que depois ela começou a diminuir. Então, no total, ela é considerada variável, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o que, galera? Um trapézio, né? Qual é a área do trapézio, Glauco? A área do trapézio é igual a base maior mais base menor. Base maior sendo isso aqui, base menor sendo essa, vezes a altura sobre 2. A altura sendo essa partezinha aqui, né? Ou seja, trabalho vai ser representado por base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Mas, Glauco, eu posso calcular isso de maneira que eu calcule o retângulo aqui depois do triângulo? Galera, pode. Aí você vai mover a matemática da maneira que você achar melhor. Beleza, galera? Tranquilo? Vou passar um exercíciozinho na próxima aula e espero que vocês estejam atentos para que na avaliação nós consigamos obter bons resultados. Ok, galera? Até a próxima aula.